Beleza? Hoje tivemos o fechamento daquele gap. Deixa eu puxar aqui. Desse gap aqui. E estamos ficando verde, ficando vermelho, ficando verde, ficando vermelho. No momento estamos no preço de 91.800. Ele ia vir de qualquer forma fechar esse gap. E aconteceu hoje. Já teve alguma entrada institucional? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, preste bastante atenção. Ele ia fechar esse gap porque geralmente, quase sempre, segue o Bitcoin. Esse aqui é o Bitcoin futuros do ECME, tá? Que é a Bolsa de Chicago. E o Bitcoin segue esses padrões de bolsas, né? Bolsas mais tradicionais americanas e a Bolsa de Chicago. SP500, Nasdaq, ECME e a outra eu esqueci. John Johnson, não. Esqueci, gente. Mas enfim, fez o fechamento, criamos esse pavio aqui, esse pavio estilo martelinho, né? Ele chegou aqui um pouco abaixo o pavio, né? Deu aquela esticada pavio aqui antes do fechamento. E chegou aqui em 91.300 em média. E esse pavio nasceu agora à noite, após as 8 horas, às 20 horas, né, do nosso horário aqui de Brasília. Bom, e agora? O que vai acontecer? Provavelmente vai começar aos poucos mesmo, uma pressão de compra, mas ainda a gente tem bastante liquidação abaixo. Por quê? Conforme o mercado sobe um pouquinho, o pessoal vem comprando abaixo. O que vai acontecendo? Vai acumulando ordens e ordens com alavancagem grandes. E com isso, o Bitcoin não tem força porque não está tendo volume suficiente de compra. Os volumes, na verdade, estão mais para venda. E isso empurrando o mercado cada vez mais baixo. Topo mais baixo que o anterior, mais baixo que o anterior, mais baixo que o anterior, e seguindo os fundos também. Se formos ver referente aqui com a Fibonacci, esse aqui foi o início da queda, nesse topo aqui foi o topo do movimento. A gente pega aqui a Fibonacci, a retração, a gente vem daqui até a queda dela, que foi nessa linha amarela. E já passamos do ponto máximo de queda, pelo menos desse movimento, no diário, pessoal, no diário. Estamos na zona vermelha. E isso indica que podemos, a qualquer momento, né, buscar um respiro aqui de alta, tá? E a nossa reversão de alta agora, antes estava em 102, agora baixou um pouquinho porque o Bitcoin caiu mais. Então estamos no patamar de 99.785 confirmado com volume, tá? Ele tem que fechar o candle acima das 21 horas, aqui em cima com volume de compra, aquele candle assim, ó, grandão, né, inteiro, sem pavio em cima, né? Pavio embaixo pode até ter, agora em cima não pode, porque em cima já seria rejeição de alta ou uma resistência de alta. E a gente, cada traço desse se tornou uma resistência dentro do canal Fibonacci. Aí, se pegarmos aqui e puxar o gráfico um pouco atrás, a gente tem um outro gap. É um gap muito minúsculo. Pode ser não. Na verdade, eu não acredito que ele venha chegar aqui. Tem uma galera que está falando que ele pode vir aqui no 75. 75 e pouquinho, cadê? 74. Aqui, pegando aqui esse fundo, pegando esse teto. Eu vou até marcar aqui uma linha aqui. Eu desconfigurei aqui sem querer minhas linhas de tendência.
Cadê? Essa linha aqui. Bem aqui, ó, galera. 77, vou buscar aqui para 70 e aqui. 74.600 em média aqui é um ponto de que foi uma resistência forte e um suporte forte, tá vendo? Resistência, 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 né? Só que tem uma galera com medo dele descer até aqui 74 mil dólares. Bom, antes eu não acreditava que ele ia chegar a 95, chegou. Pode ser que ele chegue a 74. Sinceramente, não acredito mesmo. Não acredito mesmo. Todos esses gaps aqui foram fechados, né? Que isso aqui era um gap de baixa, fechou aqui em cima. Só que a gente tem um gap aqui que ainda está aberto. Apesar dele ser um gap bem minúsculo, é um gap, não deixa de ser um gap que está lá nos seus patamares de 50 mil dólares por aí. Esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui está no valor de 52 mil dólares. Ele é muito pequeno, quase não dá para perceber, mas é um gap. Gap são esses buracos aqui, tá? Literalmente são buracos. Então ele deixou esse espaço aqui, que ele deu um salto aqui desse pavio para esse pavio aqui. Então é um gap muito pequeno. Eu acho irrelevante ele vir fechar esse gap aqui de 50 mil dólares. Não estou acreditando que ele vai baixar para 70, imagine para 50, né? Agora no BR Market a gente já não sabe. Aí já é uma outra história, aí sim, pode ser que ele venha buscar esses patamares em queda forte. Mas falando em queda forte, a gente vem aqui para o gráfico de volumes. Tchum. Esse gráfico aqui. Galera, o volume está aumentando, está em 212 trilhões, mas isso não quer dizer que também é pressão de compra, até que o Bitcoin está em 3% aqui, mas em uma hora ele aumentou 0,1%. O pessoal ainda está meio acanhado, mas entra uma forcinha compradora após o fechamento do gap. Acho que deu uma animada. O mercado está bastante cauteloso. Nossa capitalização de mercado está bem baixa. Ela deu um respirozinho bem sutil. Estava em 3%, foi para 2,8%. Mas isso não significa muita coisa. O Ethereum está um pouquinho melhor, tipo 0,7% do que o Bitcoin, mas está entrando força compradora. Só que uma força compradora muito sutil. Se a gente vier aqui no Crypto Bubbles, isso aqui agora há pouco estava tudo vermelho, mas aqui são altcoins com memes, etc. Tá começando a ficar verdinho, só que nesse momento o dinheiro está vindo mais para as altcoins e para as memes, onde elas têm uma volatilidade muito maior do que o Bitcoin. E o Bitcoin ainda assim com a dominância dele maior, que ainda, né, estamos no Bitcoin Season, ainda não entramos nas altcoins Season, a gente passou um pouquinho, ficou uns 2, 3 dias, depois ela diminuiu. E isso aqui tá bem elevado isso daqui. Aqui, ó, temos 1% de alta na de 1,100. Agora sim, estamos no patamar certo de 1 a 100. As meme coins, né, mas são as mais preferidas, XLM 1%, Sacro tá 2%, Polkadot 1,8%, a Pump Fan 2%, a Pump Fan é interessante. Essa aqui está subindo 5%, ela subiu bastante esses dias. XMR também ela tem uma alta boa. A Tron nesse ciclo aí foi a que menos caiu, tá? Tron, que é aquela do Justiçan, cara da banana, comprou a banana lá. A Peanut que está 0,8%. Aos pouquinhos o mercado está dando uma respiradinha, mas ainda estamos numa tendência de queda em curto prazo e uma tendência de queda até forte, né? Hoje que viemos buscar uma recuperação. Vindo aqui no gráfico do CoinGlass, onde ele mostra o mapa de calor, o mapa de sentimento do momento do mercado, ele buscou essas liquidações, subiu um pouquinho após o
o rompimento, né? Na verdade foi aqui atrás, ficou fazendo esse zigue-zague e ele está consolidando. Buscou aqui algumas liquidações abaixo aqui nos patamares de 91, quase 90 mil dólares, e ele agora está fazendo essa lateral aqui, essa linha horizontal, e ele está exatamente no buraco agora. Só que se a gente vier buscar esse gráfico aqui, que são de alavancagens, percebe-se que tem muita alavancagem aqui ainda em 91, 90 mil, 90.010, até 88 mil dólares tem uma alavancagem substancial. E sem contar com essas alavancagens aqui, quem está em long, a gente tem bastante alavancagem. Quem está em short, tem bastante alavancagem quem está em long. Então, não acredito que o Bitcoin vai disparar para depois descer. A provável é que ele venha primeiro aqui na queda, buscar abaixo para depois ele seguir e realmente ter um poder de subida. Isso eu estou no gráfico diário. Se a gente ver no gráfico semanal, no semanal, olha aqui, olha o tamanho disso daqui. É gigante, isso aqui é a pessoa que está alavancado 100 vezes, é muita coisa. A linha está bem baixa, está bem enfraquecida, né? E quando a gente põe no semanal, a gente vê que ainda tem mais espaço para queda. Ó, 86 mil dólares, eu venho falando desse número, 86 mil dólares. Eu venho falando desse número, 86 mil dólares. Porque conforme ele vai subindo aqui e pegando o pessoal que está shortado, outras pessoas vão comprando porque acreditamos no movimento de alta. O Bitcoin não tá numa tendência de baixa no longo prazo, né? No macro. Então a galera continua comprando, continua comprando. Aí o que vai acontecer com o Bitcoin? Sobe, depois desce para buscar liquidação. Sobe, depois desce para buscar liquidação. Como a força compradora está sendo menor do que a força vendedora, que a força vendedora tem gente que tá, pô, eu tô vendo institucional aí botando na cabeça do pessoal aí 100 milhões de dólares em Bitcoin, né? Então é muita coisa, galera. É a sardinha segurando literalmente o oceano de baleia. Então, tem hora que a gente não aguenta, tem hora que a gente não aguenta. Os caras vêm empurrando, eles têm uma tecnologia muito maior, mais potente, né? Que eles usam diversos robôs para fazer isso. Dificilmente hoje em dia um institucional vai operar manualmente. Estou falando institucional, dono de corretora. Não estou falando empresas pequenas, não, tá? Corretoras. E ainda assim, essas empresas pequenas têm os robôs que trabalham para eles, que vai deixar o negócio mais automatizado, né? Então, isso aqui ainda está perigoso, muito perigoso. Aí essa faixa aqui até 86 mil dólares para mim é fato, tá? Ainda é fato. Eu não descarto essa ideia dele vir até 86 mil dólares, não. Tá? Isso a gente está colocando um gráfico aqui de uma semana. No gráfico aqui das corretoras, a gente consegue ver ainda mais forte. Cada cor dessa significa liquidação de uma corretora específica, né? E você está aqui, dá para ver aqui a alavancagem acumulada em verde, em curta, a vermelha a alavancagem longa, né? Que são essas linhas aqui. E cada cor dessa representa uma corretora. E são as três primeiras corretoras que né, que são maiores aqui, que pelo menos aqui no Brasil tem um grande volume de dinheiro, externamente também. A gente vê que tem muita liquidação na Binance, tem muita liquidação na OKX, que são essas amarelinhas, em alguns casos até mais do que a própria Binance, e a campeã é a Bybit. A Bybit tem muita liquidação, tem muito dinheiro na Bybit para ser liquidado. E a gente vê por aqui, olha aqui onde ela estende, 85, 84, tem pouquinho aqui, mas até 85, 86, aquele valor que eu falei, ainda é muito forte. E ela tem liquidações muito fortes ainda aqui em 89, entre 88 a 90. Aí do 88 faz um hiato aqui, tem um buraco e vem para 88,30. Né, de 88.900 para 88,30. Isso aqui para vir pegar essa ponta aqui, fazer um esticadão aqui, uma mole e voltar, pouco custa. E se a gente colocar agora no semanal, isso dentro das corretoras.
semanal o negócio ainda fica ainda mais potente. E confirma ainda mais essa análise aqui que eu tô fazendo. Porra, a gente tem muita liquidação para cá. Só que a galera não quer empurrar o mercado. O baleia tá empurrando para cá. Que sabe que aqui que tá dando dinheiro. Aqui que são as sardinhas que tá colocando dinheiro e sendo estopado. Mas isso daqui quando vier, galera, isso aqui vai vir de uma vez só. Isso aqui vai ser questão de 1 ou 2 dias para comer toda essa liquidação aqui. Isso se não acontecer num dia só, porque pode acontecer, né? Vai depender da quantidade da grana. Pegar todo essas baleias e botar, empurrar o mercado para subir, vai subir com uma potência, nossa, muito forte. Agora aqui no gráfico do Max Pain, da Bybit, ou da CoinGlass, a gente consegue ver aqui como é que estão se comportando no momento o Bitcoin. Deixa eu ver se dá para favoritar aqui. Dá para favoritar. Sempre favorito essas principais aqui. São as primeiras, né? Hype, tipo, isso aqui eu não faço trade mais nela, não. Bom, o Bitcoin nesse momento no diário, né, 24 horas, tá meio a meio em relação à liquidação. Se ele... Isso aqui é para quem tá no long, tá? Se ele corrigir 1% e 52, ele estopa 64 milhões. Viu que deu uma mudada agora? Tá tipo meio a meio praticamente. E se ele buscar o valor descer mais 1%, 1,63%, ele consegue liquidar a galera aqui, ó, de 102 mil dólares. 102 milhões de dólares de liquidação. Então, galera, esse negócio aqui tá bem forte. Então, para isso acontecer, ele teria que preencher toda essa barra em verde e essa barra toda em vermelho. Se a gente ver aqui no semanal, deixa eu ver, dá para carregar aqui rapidinho. No semanal, quem tá vendido tá mais perigoso do que tá comprado. Isso no semanal. Mas claro que isso aqui muda de tempo em tempo, né? Vocês viram que isso aqui vai mudando toda hora. Então no semanal, né, a partir de hoje, semanal, tá mais perigoso ficar vendido do que comprado, porque a força de venda está começando a agir. E isso aqui a gente sabe que isso aqui funciona como uma mola, né? Estopando aqui vai criar uma série de eventos que vai estopar vamos ver que o mercado está descendo ainda mais, e quem tem mais medo vai começar a vender suas posições mesmo no prejuízo, e isso vai trazendo e preenchendo essa barra até o final. Aqui no X, hoje é o antigo Twitter, eu tô no meu Twitter aqui, ó, meu nome aqui, quem quiser me segue aqui no Twitter. De vez em quando eu posto aqui umas coisas bem interessantes, algo que eu não falo no YouTube, eu posto aqui que é mais fácil. Pra quem não conhece, esse aqui é o Michael Saylor, esse aqui é o perfil dele, tá? O perfil dele oficial, e tá dizendo que no dia 16, ele fez uma compra de 8.158 BTCs. Tá? E toda vez que ele faz essa compra, o mercado dá uma quedinha e depois sobe muito, tá? Eu não sei porquê, não sei qual é a correlação disso, ninguém sabe, mas acontece. Eu não sei se as pessoas ficam animadas porque ele compra, como ele... Praticamente, essa pessoa virou um indicador no mercado. Para quem não sabe, o Michael Saylor, ele tem aquela empresa que era MicroStrategy, agora é só Strategy, e toda vez que ele faz uma compra, ele coloca no X e também divulga lá na página da empresa dele, que eu vou mostrar a vocês aqui já já. O valor de compra em Bitcoin foi muito alta, tá? Foi muito alta, foi uma cerca de 102 milhões. Então, é muita grana, galera, é muita grana. 102 milhões não, peraí. Não, errei. 835 milhões de dólares. É muita grana, né? É muita grana. Ele comprou cerca a cada um Bitcoin no valor de 102 mil dólares. E ele é um cara que não fica esperando o mercado descer para comprar, não. Ele compra, ele tem eu não sei qual é o critério que ele usa, mas ele tem um período
e geralmente uma vez por semana ele faz uma compra, independente se o Bitcoin está em 110 ou está em 90 mil dólares, ele sempre compra. Então ele segue essa estratégia de que independente do valor do Bitcoin, o Bitcoin está sempre barato. Essa é a ideia dele e a ideia de quem acredita no Bitcoin também, tá? Claro que você consegue fazer um dinheirinho comprando na baixa e pegando a subida, né? Mas ele não pensa nisso, já que ele pegou todo o caixa da empresa dele e transformou em Bitcoin, e ele sofre muito com as oscilações do mercado. O mercado sobe, ele ganha muito, quando o mercado desce, desce muito. A ação dele aí uns dias atrás estava custando mais de 400 dólares, agora está em 200 dólares. Então, né, caiu bastante, mas oscila, a ação dele oscila tão quanto uma altcoin. Então, quem quer fazer mais lucro, é interessante comprar uma ação dele do que o próprio Bitcoin em si. Para quem quiser seguir a página dele, no caso o site da empresa dele é esse daqui. Então toda vez que ele faz uma compra ele deixa aqui o formulário em PDF para quem quiser baixar, claro que está em inglês, mas isso aqui é só traduzir. E ele é como se fosse uma nota fiscal para a galera que a Microsoft adquiriu 8.178 bitcoins. Nossa, é muito dinheiro, né? E agora contém mais de 649 mil bitcoins a empresa dele. Galera, é muito dinheiro. É claro que ele não tem todo o dinheiro assim, né? Ele tem várias parcerias. Quando você tem um nome no mercado, os bancos abrem as portas para vocês. É claro que isso aqui é através de empréstimo que ele pega. E, né, como o Bitcoin ele não é uma moeda que sofre inflação ao longo prazo, é diferente, né? Ela só ganha valor a longo prazo. Então, para ele é mais interessante comprar Bitcoin e com a valorização do Bitcoin pagar os empréstimos dele do que não comprar o Bitcoin e esperar o Bitcoin ficar mais barato. Essa é a estratégia dele. E vindo aqui finalizando no CoinMarketCap, a gente vê que a capitalização está em 16 trilhões, tem uma queda aqui de isso aqui, no global, tá? Tá uma queda de 3%, Fingrid está em 15, está em extremo medo. E a gente sabe que toda vez que chega no extremo medo é um para quem, né, para quem já está no mercado, sabe que isso aqui é um movimento de comprar. Claro, é diferente de quem faz trade, né, day trade, quem faz swing trade e quem só faz hold, compra, tá fazendo igual o Michael Saylor, compra só para comprar e deixar guardado. Isso aqui compra para daqui a 10 anos, tá? Então a galera deixa chegar geralmente no meio do extremo, pega esse indicador e compra o Bitcoin nos patamares mais baratos. Altcoin Season, o radar dela está em 31 e o RSI está em 37. Então galera, é isso. O Bitcoin a gente não sabe ainda o que vai acontecer, pode ser que ele suba bastante, pode ser que não, mas acreditamos sim que, já que fechou esse gap, ele vai ter uma força agora, pelo menos eu acho que ali que ele possa chegar, eu acredito que ele consiga chegar até um valor interessante esse final de semana, mas ainda deve perpetuar mais uma semana ou duas aí nessa lateralização ou algumas quedas para buscar as liquidações abaixo. Aqui no RSI estocástico, chegamos num patamar bem no fundo. Eu não vou falar muita coisa não, só vou deixar isso aqui para vocês visualizarem. Tá vendo essa linha aqui amarela? Isso estou no diário. O Bitcoin, toda vez que ele bate aqui, o que acontece? Ele sobe, certo? Só que essa linha aqui ainda não está indicando um movimento de alta. A linha azul é a linha mais veloz. Geralmente essas médias, né, todos esses indicadores seguem uma referência de média móvel. Todas as médias móveis geralmente elas são acompanhadas em dupla, né? Ela tem uma mais lenta junto com uma mais rápida. E a mais rápida aqui no caso é azul e a mais lenta é essa aqui que tem um tom meio vermelho, alaranjado. Ela praticamente bateu no fundo. Ela tem que bater no fundo e fazer uma curvinha e cruzar essa azul com a vermelha. Vamos falar que é vermelha. Quando ela cruzar essa azul e com a vermelha,
E isso no patamar que ela está, vai ser, pelo menos no diário, uma indicação de alta, uma alta aí de curto prazo, talvez, tá? Eu cruzei essa linha aqui na média, porque essa média aqui, que tá a média 40, ela tá fazendo esse movimento de zigue-zague. Aqui no RSI, ele está completamente aqui desconexo, né? A média dele mais veloz está em 28, a média dele, a outra média de preço está em 35, e no momento não tá com uma leve curvatura aqui, mas aqui já está abaixo, já passou da linha tracejada. Não está indicando nesse momento, né, que são 10h55, esse horário é um horário meio ruinzinho no mercado, né? Ainda mais quando não tem uma pressão de compra. É um horário que eu chamo que ele cria um vácuo, né? Cria um buraco. Não tem tanto volume de negociação e não tem força para subir. Mas só que aqui tem uma coisa interessante. Se a gente colocar o gráfico no semanal, colocar o gráfico no semanal e vir aqui para o RSI estocástico, você vai ver isso aqui. Vou colocar aqui, vou tirar essa linha aqui. Isso aqui é uma análise que eu estava fazendo e vou botar lá no grupo. Vocês podem ver que a linha mais rápida no semanal, ela já alcançou aqui no zero, né? Já está até um pouquinho abaixo do zero, está no zero, literalmente no zero. Ela raramente, pelo menos aqui, não está dizendo que ela passou a linha. No semanal, geralmente ela bate na linha, faz o repique de alta, bate na linha, faz o repique de alta. Ela pode fazer zigue-zague tanto descendo quanto subindo, mas ela bate na linha que é o mínimo aqui, que é o zero. A linha azul tá marcando zero, tá vendo? Marcando zero agora, no momento. E ela costuma subir. É a mesma coisa que eu estava falando no diário. Chegamos no fundo máximo, no fundo máximo, no fundo do, sabe, pelo menos desse movimento no semanal. Então eu não vejo por que ele buscar lá seus 75 mil dólares. Só se, galera, só se tiver barulho de guerra aí, falar alguma besteira, acontecer algo assim. Fora isso, eu não acredito mesmo. Eu acredito num repique aqui agora de alta, tá? Pelo menos no semanal. Essa linha, como é uma linha mais lenta, ela possa demorar 1 ou 2 dias até chegar aqui no fundo para depois fazer o repique, ou simplesmente essa mais veloz que é azul fazer um cruzamento, né, e fazer o cruzamento aqui para cima, apontada para cima, e ela começar a inclinar como se fosse um dedinho, né, apontando para cima e fazer esse cruzamento. Agora, se ela fazer esse cruzamento no patamar que ela está, que ela está aqui abaixo do mínimo, no caso é um mínimo aqui que eu vou passar no grupo, né, que lá eu passo mais detalhes, ela tá nesse momento está indicando que vou dar uma lateralizada, mesmo que desça aí mais um pouquinho de nada, vai até os 90 mil dólares, ou aquelas liquidações dá uma empurrada, mas não vai fazer essa confirmação abaixo do que está aqui, tá? Ela mantém esse movimento e daqui a alguns dias, vamos ver até o domingo, ela comece a inclinar para cima e indicar um cruzamento aqui de alta. Depois que esse cruzamento acontecer, galera, aqui acontece isso aqui é no semanal. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu fazer um cruzamento aqui com com gráfico. Se a gente vier aqui, 9 de setembro, né? 9 de setembro. O Bitcoin ele tava aqui. Deixa eu ver se eu consigo cruzar essa linha aqui. Peraí. Galera, hoje tem que ter paciência, tá? A análise não dá para fazer assim correndo não. Ó, vou pegar esse último movimento aqui que é mais fácil, mais rápido. Foi 14 de abril. 14 de abril, se a gente pegar daqui, aí eu venho aqui no gráfico aqui onde foi 14 de abril. 14 de abril foi esse movimento. Até o topo do movimento atual, vamos ver quantos por cento subiu? Do fundo, né? Do fundo até o movimento atual. Foi daqui, galera, ó. Ele fez esse movimento de alta aqui. 69%. Esse foi o último movimento de alta da gente.
Então fica aí a dica. Aí se a gente fizer aqui agora 69%, a partir daqui de onde estamos, vamos ver onde a gente vai alcançar. Isso na primeira puxada, né? Estamos aqui em 91, se a gente fizer 69%, deixa eu baixar aqui um pouquinho, aqui, 69%, a gente vai bater lá aquele número que já vem falando há muito tempo de 150 e poucos mil dólares, até 155, né? Deixa eu puxar de novo aqui a régua. Isso se ele fizer, que eu acredito que vai mais um pouco, tá? 69, vou botar 70, tá, gente? Pronto, 70%. 155 mil dólares, 652 e 13 cents. Então, pode ser que, eu acredito que sim, ele venha buscar aqui na próxima pernada de alta. Não sabemos quando, pode se durar uma semana ou 2 semanas. Mas, enfim, ele pode buscar essa nova alta histórica aqui. Claro que fazendo escadinha, né, gente? Não estou falando que ele vai criar um pavio gigantão e vai buscar aqui 70% de alta. Não é isso. Pode acontecer, mas sei lá, né? Vai que acontece. Nas altcoins acontece. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Mas no Bitcoin é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, né? E se não acontecer, vai acontecer uma escadinha. Ele primeiro vai buscar as resistências e tem que furar lá a última alta histórica para ele chegar nesse patamar aqui de 155 mil. Agora, nesse valor aqui eu já começo a vender aqui, fazendo a minha... Eu, né, como sardinha, começo a fazer minhas vendas parciais no Bitcoin, tá? Para depois esperar o bear market e comprar ele de novo quando ele estiver lá bem na baixinha. Mas é a minha estratégia, não estou falando para vocês fazerem assim, tá? Então é isso, galera. Esse é o videozinho de hoje. Eu vou depois fazer um outro vídeo para botar lá no meu grupo, que é um vídeo mais complexo, provavelmente vai ter mais tempo. E eu vou fazer ele cortado, vou fazer ele em vários momentos, para não ficar um vídeo de 1 hora ou 2 horas até, para explicando cada movimentação que eu mostrei aqui e explicar também as indicações, o que o indicador, né, e outros indicadores também está falando nesse momento que pode acontecer com o Bitcoin. Se ele vai ter mais queda ou se ele já está se preparando para uma grande alta. Beleza? Quem quiser participar do grupo, só entrar em contato comigo. Eu passo o link. É uma assinatura mensal, tá? Para quem acredita no Bitcoin, é um investimento pequeno, tá? Pelo que vocês podem, né? Podem, não quer dizer que podem ganhar, mas além de tudo que vocês vão ganhar conhecimento, né? E que conhecimento vocês fazem o que vocês quiserem, ganhem dinheiro ou não, ou simplesmente estudem. Beleza? Eu levo isso para a vida no dia a dia. A análise gráfica ela cabe em qualquer estilo de compra ou venda ou de bolsas, cabe dentro do mini índice, para quem compra a bolsa brasileira ou para quem opera em bolsa estrangeira. A análise gráfica é uma só, movimento de candle é um só e indicadores também, tá? Mas cada um no seu tempo gráfico, cada um no seu ativo. Beleza? É isso, pessoal. Tem aí os links na descrição da Quantifury, tem um link da Cartão Cash, que é um cartão cripto para quem não quiser deixar dinheiro em banco, tá? É interessante o cartão que ele paga, ele faz, né, efetua o pagamento e uma conversão instantânea. Você bota stablecoin ou cripto nele e ele faz o pagamento toda vez que você passa com aproximação. Ele tem aquele cartãozinho de celular, se você não quiser comprar o cartão físico acho que custa uns 100 dólares, né? E é legal, é um cartão de aço muito legal, mas 100 dólares, né? Não há necessidade, é mais para quem quer pagar um embustezinho, mostrar que tem um cartão de aço, mas ela faz uma conversão instantânea e você consegue comprar em qualquer lugar sem passar pelo sistema. Beleza?
É isso, pessoal. 35 minutos de vídeo e hoje foi assim. Abraço e ganhe bastante dinheiro.